Glória a Deus, estamos começando o nosso culto neste domingo, dia 24 de dezembro de 2023, um culto exclusivamente online, e é com alegria que nós estamos juntos, reunidos no nome de Jesus. Aleluia! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor de aliança dura para sempre. A apóstola Daniela e eu e todo o ramo estendido, nós desejamos a você e a sua família um tempo precioso, um tempo festivo, um tempo para que todos nós estejamos conhecendo e crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom e o seu amor de aliança dura para sempre. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos e nós vamos proclamar aqui o Salmo de número 23. Por que o Salmo de número 23? Porque o Salmo de número 23 declara a respeito do pastor e Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, e ele mesmo disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 23, a partir do versículo 1, e vamos proclamá-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Aleluia. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, no mover do Espírito Santo, nós oramos para que todos aqueles que de uma forma ou de outra estiverem participando deste tempo, recebendo esta palavra, o Espírito Santo de Deus esteja revelando Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus esteja ensinando sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus esteja glorificando a Jesus Cristo na mente e no coração de cada pessoa, seja de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de alguém mais experiente, algum ancião, alguém da terceira ou quarta idade. Senhor, em nome de Jesus, que este tempo os céus se abram e haja um derramar de graça e de revelação a respeito da preciosidade, da riqueza, do tesouro que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Glória a Deus. E neste tempo queremos encorajar você, instruir você para permanecer fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, nas suas semeaduras, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nos distrair com o espírito desta época, com o Deus deste século, o Zeitgeist. Não, irmãos, irmãs, nós precisamos perseverar em nome de Jesus com toda generosidade, com toda liberalidade, com toda alegria, com toda fé, permanecendo nos princípios do Senhor. E um deles, que neste tempo é um princípio que muitos
infelizmente, negligenciam tem a ver com dízimos, primícias, ofertas e semeaduras. E nós proclamamos que isso está renunciado em nome de Jesus, amém? Isso está anulado em nome de Jesus, porque nós perseveraremos no movimento do reino, com um coração quebrantado e fiel diante do nosso Deus, a favor da sua obra, do movimento do reino, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar aqui. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem sido a nossa provisão, e nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos por todos os irmãos, irmãs, pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios que têm caminhado conosco diante do Senhor com perseverança, com generosidade, com liberalidade, com alegria, com fé, nos seus dízimos, primícias, ofertas, para o movimento de avanço do ramo estendido. E também, Senhor, a semeadura, o investimento no reino com a gleba, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E todos sabem, né, irmãos e irmãs? Dia 24 de cada mês é o dia quando nós temos o compromisso de fazer o pagamento mensal desta terra preciosa que o Senhor nos deu. Hoje é domingo, mas amanhã, então, será o dia de fazer o pagamento. Então, não se distraia, não hesite, não perca este movimento do reino no mover do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, também nós oramos para que o Senhor derrame graça, o espírito de graça e de súplicas, e se porventura alguns dos nossos irmãos e irmãs negligenciaram o princípio da contribuição, o princípio dos dízimos, o princípio de primícias, o princípio de ofertas, Senhor, o princípio de semeadura no reino, nós oramos para que haja reconhecimento desta negligência, desta quebra de princípio, que haja confissão, que haja arrependimento em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, um mover de restauração, de alinhamento em nome de Jesus, sobretudo neste tempo em que as famílias se reúnem, em que as famílias se alegram. Senhor, neste tempo nós proclamamos um novo mover de bênçãos, de colheita, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você esta palavra: a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma época em que as pessoas, elas se alegram em presentear uns aos outros, seus amigos, seus parentes, seus filhos. Mas irmãos e irmãs e todos que estão recebendo esta palavra, não há presente maior do que a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz de maneira enfática que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Mas, apóstolo Adriano, por que este presente é tão precioso? Por que este presente está acima de qualquer outro presente? Quando você abre a sua Bíblia, ainda em Romanos, capítulo de número 3, no versículo de número 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Como todos pecaram, todos morreram. É preciso que eu e você saibamos disso. E aí você me pergunta, apóstolo Adriano, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus, transgressão da palavra de Deus. Todos nós transgredimos a palavra de Deus, todos nós desobedecemos a lei de Deus, todos nós. E a consequência desta transgressão, a consequência desta desobediência, deste pecado, é a morte. É a condenação da morte. E quando você vai estudar a palavra morte, morte é separação da vida. O pecado nos faz separados de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, veja o que está escrito, a partir do versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, portanto todos morreram. Todos morreram. E o pecado faz separação da vida. Por isso morte. Por isso nós precisamos ter clareza que o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Qual é o problema das pessoas? Elas acham, e muitas delas praticam, investem, se dedicam em práticas religiosas. A palavra religião vem deste sentido de religar. Aquilo que foi partido, aquilo que foi separado, a religião tenta religar. Mas você precisa compreender que não é a religião que desfaz esta separação de Deus. Não é a religião que faz separação, que desfaz a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a separação do ser humano de Deus. Mas a Bíblia diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uau! É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que desfaz a separação de Deus e o ser humano, o que desfaz a morte, o que desfaz o pecado, chama-se Jesus Cristo,
Aleluia. Por isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não permaneça na morte, mas tenha a vida eterna. Não permaneça separado de Deus, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. A vida eterna não está no esforço religioso, nas obras religiosas. A vida e vida abundante e vida eterna está única e exclusivamente na nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Veja o que está escrito a partir do versículo 17. Se pela ofensa de um, pela desobediência de um, pela transgressão de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ah, meu querido, você que está me vendo, me ouvindo. Ah, minha querida, você que está me vendo e me ouvindo. O clamor no meu coração, no meu espírito, é para que o Espírito Santo de Deus descortine Jesus Cristo para você. Jesus Cristo, porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Aleluia. Você reinará em vida por meio de um só, não por meio de muitos, por meio de um só, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós abrimos as Escrituras, em 1 João, capítulo 5, veja o que está na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu, Deus nos presenteou com a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Esta vida não está nos rituais religiosos, nas práticas religiosas, nas obras religiosas. A vida eterna está em Jesus Cristo. Versículo de número 12. Aquele que tem o Filho, aquele que tem Jesus Cristo, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A vida eterna está em Jesus Cristo. Quando? Quando você crê em Jesus Cristo. Quando você dá crédito
em Jesus Cristo. Ora, meu querido, minha querida, quando nós abrimos a Escritura, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, veja o que Paulo diz de maneira enfática: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram. O pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. E nele, e somente por ele, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então Paulo continua: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. Aqui Paulo está fazendo um raio-x, aqui ele está fazendo um diagnóstico da morte proveniente do delito, do pecado, da desobediência, da transgressão, da quebra de princípio da palavra de Deus. Primeiro, a pessoa que está morta, ela anda segundo o curso deste mundo. Ela é movida pelo curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ela é influenciada, regida por espíritos malignos. Terceiro, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é a carne? São as nossas concupiscências, são as nossas paixões. Quando você abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo faz aqui uma lista das obras da carne. Paulo diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quando uma pessoa, ainda que religiosa, mas ela está morta nos seus delitos e pecados, ela se move segundo o curso deste mundo, segundo príncipe maligno, espíritos malignos, e terceiro, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, ou seja, praticando prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Agora erga sua mão, ainda que você esteja morto nos seus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe maligno, segundo as inclinações da sua carne, como Paulo relata aqui. Erga as tuas mãos e proclame: mas Deus
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então voltemos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Não há mais separação entre o ser humano e Deus. Aleluia. Aleluia. Estando nós mortos nos nossos delitos, mortos, andando segundo o curso do mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, andando segundo as obras da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus nos amou. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, antes se esvaziou. E Ele se fez ser humano. E foi obediente até a morte, morte de cruz. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morre na cruz, levando sobre si toda a condenação de morte que era minha, que era sua. Mesmo não tendo pecado, desceu aos mortos, venceu Satanás, sua hierarquia e a morte. Ressuscitou dos mortos, tendo na sua mão as chaves da morte e do inferno, com provas incontestáveis, pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, tornando-o Senhor e soberano sobre os reis da terra. Aleluia! Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo lugar que o Pai o exaltou à sua destra nos lugares celestiais. Quando eu e você, quando nós cremos, quando nós damos crédito em Jesus Cristo como o Filho de Deus, aleluia, aleluia. O Evangelho de João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós cremos no nome de Jesus Cristo, nós ressuscitamos com Ele, e nós espiritualmente nos assentamos neste lugar de autoridade, neste lugar de governo. Aleluia! Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que toda esta salvação dos delitos, dos pecados, da morte, do governo do mundo, do governo do príncipe das trevas, do governo da carne. Tudo isso, irmãos e irmãs, nós fomos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está
em Jesus Cristo. Aleluia. A salvação é obra da graça de Deus, é obra do amor de Deus, é um presente de Deus. E aí Paulo diz, não de obras, não de esforço humano, não de dedicação humana, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou, para que andássemos nelas. Oh, meu querido, minha querida, a vida eterna está em Jesus Cristo. Quando você crê, quando você crê. Por isto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz o seguinte, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo do quê? Dos delitos. Salvo do quê? Da morte. Salvo do quê? Da separação entre o ser humano e Deus. Salvo do quê? Do curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, das obras da carne. Aleluia! Somos salvos da condenação eterna para vivermos a vida eterna. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Aleluia. Não por obras, não por esforço, não pela meritocracia. A vida eterna está em Jesus Cristo. Nós estamos em dias em que as pessoas mencionam Jesus, o menino Jesus, Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, do que adianta você falar de Jesus, falar do menino Jesus, falar de Jesus Cristo e permanecer nos seus delitos e pecados, na morte, separado do verdadeiro Deus, debaixo de condenação. Do que adianta você ser um bom religioso se a vida eterna não está em você? Este é um tempo para nós abrirmos o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus revele a nós o verdadeiro Jesus Cristo. O verdadeiro Jesus Cristo. Aleluia. Há mais de 30 anos, um dia, o Espírito Santo abriu meu entendimento e eu compreendi a diferença da religião e de Jesus Cristo. Os céus se abriram e o Espírito Santo me deu o entendimento de que a vida eterna não está na religião, não nas obras, não no esforço, não na meritocracia, mas era um presente de Deus o Pai, um presente de amor, uma obra da sua graça, para nos dar a vida
vida abundante, vida eterna. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Que você, meu querido, você, minha querida, abra o seu coração, e eu proclamo que o Espírito Santo há de revelar Jesus Cristo para você de uma nova forma, ativando este presente, que é fruto do amor de Deus, da graça de Deus, por intermédio da fé. Aleluia. Então creia com o seu coração, confesse com a sua boca e experimente a salvação dos delitos, do pecado, da morte, da condenação eterna, para ter vida, vida abundante, vida eterna, por meio de um só, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Senhor. Senhor, nós dependemos do mover do Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso entendimento, abrindo os céus e manifestando a verdade de Deus no nosso coração. Então, Senhor, nesta manhã, ore comigo, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu reconheço, eu confesso que sou pecador, que sou pecadora, que tenho vivido nos delitos e pecados, e tenho recebido a morte, a separação de Ti, a condenação. Mas eu reconheço também que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, foi sepultado, venceu Satanás, a morte, ressuscitou, com provas incontestáveis, foi exaltado diante de Ti. E pela fé nele, eu ressuscito com Ele, e sou também estabelecido, e o Senhor me fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, triunfando sobre a morte e recebendo vida, vida abundante, vida eterna. Eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o meu único Salvador, o meu único Senhor. Através somente dele eu tenho vida, eu recebo vida e vida eterna, em nome de Jesus, amém. Pai, eu peço que o Espírito Santo agora esteja selando estas pessoas, escrevendo o nome delas no livro da vida, e a partir de agora elas andarão em novidade de vida, elas andarão no mover do Teu Espírito, segundo a Tua palavra, no movimento de avanço do reino, em nome de Jesus, amém. Não deixe de compartilhar esta experiência que você teve hoje. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, para que eles também possam ter vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, todos morreram, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória sobre a morte e nos dá a vida eterna. Deus te abençoe, e que esses dias de festa na sua família sejam dias de desfrutar da vida eterna, de celebrar a vida eterna em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande e forte abraço da apóstola Daniela, meu, dos nossos filhos e de todo o ministério apostólico Ramo Estendido. Aleluia. Amém.